Deus nos abençoe, abençoe cada um de vocês nessa jornada, abençoe esse grupo, a cada candidato, né? Aqui a direção, minha amiga Eva, a Mari, a professora, e dizer a vocês que sempre é uma alegria estar aqui, né? Tive na primeira vez há pouco mais de um mês, né? Estou aqui pela segunda vez. Não, tive pela segunda vez, pela terceira, né? Que da campanha 22 eu tive aqui também. Mas a gente está nessa missão porque a gente entende, né? Estou na cidade hoje, desde que começou a campanha, 49, cidade número 49. Temos aí o quê? Pouco mais de 20 dias de campanha, né? Algo assim, ou 20 e poucos dias de campanha. 17 dias de campanha só? Agora é, 17. Misericórdia. E a gente está percorrendo 3, 4 cidades por dia, né? A verdade é essa. E com essa missão, gente, de manter a direita na Bahia de pé, de fortalecer os grupos de direita, porque eu sei que em 22, e muito antes, né? Algumas pessoas chegaram em 22, outras muito antes, mas o que importa é que estão na trincheira lutando, seja agora ou depois, ou muito antes ou muito agora, né? Vocês deram suas vidas por essa causa, expuseram seus negócios, seu tempo, que é o que mais de precioso, uma das coisas que mais de preciosa nós temos aqui, né? Tudo, vocês fizeram esses esforços, e esse momento é o momento da gente fazer o possível e o impossível por vocês. E a nossa missão, a gente tem consciência que é muito mais do que a eleição, diferentemente de qualquer outros, né, que estão aí na política. A nossa missão não se trata do time A contra o time B, do time C contra o time D, da cor azul contra a cor vermelha. A nossa missão é muito maior do que isso. A gente tem consciência que, acima de tudo, estamos em um propósito, que é algo divino, é uma responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. E qual é o nosso propósito maior aqui dentro da política? Libertar a nossa Bahia, começando em cada município, para que a gente projete um cenário favorável e retomemos a nossa pátria em 2026. Acho que todo mundo comunga aqui desse mesmo pensamento, né? À toa que estamos nessa mesma casa, né? E como eu disse, a eleição municipal é a eleição mais importante de todas. Eu julgo até mais importante que a eleição de deputado, de governador, de senador e de presidente. Por quê? Eu faço a pergunta sempre, em todos os locais que eu vou. É mais fácil a população ter acesso ao senador, ao governador, ao presidente da república, a um deputado federal, a um deputado estadual ou ao vereador e prefeito? Ao prefeito e vereador. Então, o contexto municipal é o contexto mais próximo do cidadão, é o que está mais direto, né? É o que está mais é o mais sensível às questões do dia a dia, né? Então ela é a porta de entrada de toda a conjuntura política. E é aí que está, como eu falei, logicamente, a base de todo o contexto político. Então, o momento da nossa vitória começa agora. Independente, gente, como eu falei aqui, de quantidade não é qualidade. Uma própria Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se a gente for analisar as grandes vitórias, né, que a Bíblia nos ensina, não foram com multidões, foram 1, 2, 3 homens, mulheres corajosas que decidiram levar, aí sim, através da sua influência, toda uma nação, todo um povo e ganhar essa guerra. Mas sempre começou com 1, 2, 3 acreditando e lutando. E não está sendo diferente como a gente tem percorrido, né? A gente está vendo cenário, tem cidades de grandes eventos, cidades com pequenos eventos, mas uma coisa em comum, o mesmo sentimento de mudança, o mesmo sentimento de que não tem nada perdido, de que ainda assim há esperança para a gente mudar o nosso estado da Bahia. E essa eleição, pessoal,
independente do cenário, independente do que esteja ocorrendo, temos que lutar até o fim. Eleição se ganha uma por dia, gente. Não existe já ganhou, nem para um lado nem para o outro, não existe já perdi. Eleição se ganha uma por dia. Então hoje estamos aqui no 10, faltam o quê? 17 dias, né? Temos 17 dias para ganhar eleição todo dia. O que é que eu quero dizer com isso? Temos que pedir voto, temos que ir para as nossas bases. Eu falei aqui no seu Jorge chegando aí. Seria muita audácia eu dizer, seja bem-vindo, que eu que sou aqui o convidado também, né? Felicidades, seu Jorge, alegria ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Então, gente, cada voto, não despreze um voto sequer. Um voto decide a eleição. Eu falo sempre, claro, quem já decidiu é perca de tempo. É para um outro momento, é uma outra missão a gente tentar mudar o pensamento da pessoa. Mas aqui tem que ser o cálculo útil. Temos que ir atrás, fortalecer aqueles que já sabemos que está conosco, e ir atrás dos indecisos. É um dado comprovadíssimo. Inclusive, aqui nessa cidade, não foge dessa margem. 80% do eleitorado ainda não decidiu o seu candidato a vereador. Não decidiu. E decide na semana final, geralmente. E dentro da direita, 85% daqueles que votaram no primeiro turno do presidente ainda não sabem quem são os candidatos ligados ao nosso partido. Então, tá aí o trunfo e a missão para vocês e o caminho para onde buscar esse voto. Claro, cada um tem um trabalho de base, fortalece esse trabalho. Mas aquele voto que é nosso, a gente não pode deixar dispersar para nenhum lugar. Eu sei que o cenário municipal muda um pouco, mas dessa vez está diferente. Por quê? Porque agora temos um partido onde o nosso presidente está diferente de 2020, que quando não tinha o partido se pulverizou. Quem é o candidato do Bolsonaro da direita? Aí tinha um 20, outro no 28, outro no 27, outro no 10. E o voto de opinião, o que é que aconteceu? Ele pulverizou, mas agora não. Por isso que é importante vocês estarem unidos. Vocês são concorrentes, mas nunca adversários. Por quê? Porque o partido aqui, a instituição, o movimento, estando em discurso alinhado, vai migrar esse voto para aqui, para dentro. E claro, aí cada um dentro do seu trabalho, que tiver o melhor desempenho, vai ter o sucesso. Então, onde está esse nosso voto? Estão naqueles setores, naquelas instituições onde desagam a nossa linha de pensamento. E falando nisso, qual é essa nossa linha de pensamento? Remetendo aqui ao início da minha fala. Nossa caminhada é uma caminhada de princípios, que é diferente dos demais. Quais são esses princípios? Em primeiro lugar, a defesa da fé cristã. Defendemos que a fé cristã, e acreditamos, é a força motriz da nossa caminhada. Independente de credo de um de outro, aqui, claro que a gente vai receber a todos, mas é um princípio nosso, né? Porque um ser humano que ele não teme a Deus, a probabilidade dele não ser uma boa pessoa para a sociedade é grande, porque ele não tem temor a nada que não teme a Deus. Eu pelo menos creio dessa forma. E por defender esse valor, o que é que nós pregamos também? Fortalecimento de que instituição? Das igrejas, que faz o trabalho que o Estado, o município, muitas vezes não faz. Chega em locais que eles não chegam. E cuida da maior necessidade do ser humano, que é espiritual, é a mais sensível necessidade que uma pessoa tem. Então, aí está o nosso voto, está nas igrejas. Todo pastor sério, gente, eu sei que existe muito picareta, estou passando pano. Estamos na terra, não estamos no céu. O Cristo já nos alertava, né? No mundo a gente ia ter aflição, que existiria lobo disfarçado de ovelhas, né? Mas depois de Bolsonaro, depois do advento de Jair Messias Bolsonaro, as igrejas se conscientizaram acerca do voto. E todo pastor sério, toda igreja séria, estão esperando algum de vocês se levantarem para representá-los.
Aí está o voto. Procure as igrejas, mantenha contato com pastores, com fiéis, né? Com membros lá de dentro. Minha campanha foi assim, mostrando as bandeiras, uma defesa das nossas, deixando claro que essa é uma bandeira que seria e está sendo prioridade do meu mandato. Glória a Deus por isso. Conseguiu o apoio da maior igreja do Recôncavo, que o pessoal dizia, você nunca vai conseguir entrar ali, porque essa igreja aí, um tal deputado domina há 20 anos. E quando eu conversei com o pastor disse, não, a gente está procurando alguém alinhado com esses princípios, porque aqui a gente vota em Jair Bolsonaro. E olha aí, a igreja me deu, dos 34 mil votos que eu recebi, 5 mil votos na Bahia toda. Então a gente não despreze essa questão. Eu sei que ainda o dinheiro impera, a máquina pesa no contexto municipal, mas esse nosso voto de opinião, aquelas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro no primeiro turno, é um retrato, é um recorte de pessoas que não estão votando por um ideal próprio, pessoal e por dinheiro. São pessoas que votam por princípio. Então, quantos votos Bolsonaro teve aqui no primeiro turno? Vocês têm esse dado? 5.500 pessoas. 4.500 votos no primeiro turno. São 4.500 votos, não vou dizer que nunca batizado, mas potenciais para migrarem para vocês. Está aí nesse universo. Botando a média que a gente costuma ver de uma eleição federal para municipal, pode ter 30% disso. 400, cerca de 1.500 votos. Necessariamente tem que vir para cá no mínimo, estou falando no mínimo, no mais baixo, gente. E vai migrar entre vocês. Então não desprezemos esse fator, né? Falei das igrejas, outro princípio que nós defendemos, defesa das liberdades. Como eu falei, liberdade de comércio. Onde está a liberdade de mercado? Temos que ir para os comércios. Vá para os comerciantes. Fale acerca das propostas, né? Quando falamos em liberdade de mercado, falamos em o menor peso possível da prefeitura nas relações de mercado. Ou seja, o menor peso possível da prefeitura no pequeno, no médio e no grande empreendedor. O que é que a gente quer dizer com isso? Diminuição de impostos, imposto municipal, ISS, diminuição de taxas. Que quando você diminui taxas e impostos, que são espécies do que a gente chama de tributo, são 5 espécies de tributo, taxa e imposto representam uma dessas 5. Quando a gente fala disso, o que é que acontece? Sobra, faturamento é maior, o lucro é maior, sobra mais recursos para contratar, olha aí, gera-se mais emprego, circula-se mais riqueza e gera mais renda. É um discurso lógico que essas pessoas querem ouvir de vocês. Quantos vereadores aqui tratam dessa pauta do cenário municipal? Nenhum. Eu estou mentindo? Nenhum trata. Porque, infelizmente, as câmaras municipais viraram casas carimbadoras da prefeitura. Não faz seu papel para fiscalizar o executivo. Essa é a realidade. Se trocam por cargos, por emendas, por favores e perde a sua autonomia. É um elefante branco. A maioria das câmaras municipais na Bahia tem sido essa realidade, com todo respeito aos vereadores aqui, que eu não conheço, né? Não conheço, mas eu tenho certeza que funciona dessa mesma forma, que é o retrato da Bahia, né? É o retrato da Bahia. E aí vocês veem prefeitos fazendo o que quer ou não fazendo nada, a verdade é essa, né? A cidade penando, entrando, saindo a mesma coisa, e aí isso cria-se um ciclo vicioso. E essa caminhada aí se perpetua eternamente, né? Liberdade de ir e vir. Vou dar um exemplo aqui, quando a gente defende essa forma de liberdade. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje e não estão com medo de perder emprego do pai, da mãe, do filho, do parente, porque se souber, sofre retaliação da prefeitura. Não é assim? Tem sido assim em todos os municípios que a gente está indo. Tem sido assim. Ou seja, o voto de cabresto ainda existe no século XXI.
E esse povo que tanto fala, acabou o voto de cabresto, de coronelismo, o coronelismo moderno é esse aí. É coronelismo ainda. Eu estou mentindo. Eu acho até que piorou, viu? E aí? Eu acho que piorou, né? A situação, pelo menos aqui no município. Olha aí. Piorou muito. Há cerca de 10, 15 anos atrás. Não está no nível que está hoje, não. Olha aí. E, gente, ainda, e falando nisso, em levar nossas bandeiras, né? Temos aproveitado essa eleição para todos os locais que a gente vai e quando a gente tem esse encontro com candidatos apenas, né, e apoiadores, para levar uma mensagem, porque também temos um compromisso moral que faz parte da nossa caminhada, independente seja eleição ou não, de falar a verdade como nos ensina João 8,32, para que a verdade liberte as pessoas, de levar a mensagem da conscientização de não vender o voto. Aí muitos falam, deputado, mas deixa de conversa, eleição municipal a gente sabe como é a máquina, é isso, entra ano, sai ano, dá no mesmo, você fala, o povo não ouve. Mas, gente, a repetição aqui lá da professora, né, professora? Professora, a repetição não é didática para o aprendizado, é aquela história, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Fala, insista, uma hora a consciência vai bater. E como é que a gente está chegando nesse discurso? Como eu estava ontem, povoado do Mamão, lá a 40 quilômetros da sede de Vitória da Conquista, era a zona rural. 11 da noite, a gente chegou lá, o povo estava esperando lá ainda. O povo se uniu, criou uma corrente de não vender o voto, porque aconteceu uma situação lá, que entrava ano, sai ano, o povo bateu o pé e decidiu. Estou fazendo a campanha lá dentro de não vender voto. E qual a mensagem que a gente está levando? Seguinte, você que vende o seu voto, você não tem consideração, não ama nem o seu filho, que é o que mais precioso você tem, não ama a sua vida, está sacrificando o futuro dele, o seu, da sua geração, de toda uma geração. Por que você está fazendo isso? Porque quando você troca o seu voto por favores, por uma cesta básica, por um pack de cerveja, que é a realidade, infelizmente, por telhado, por o que quer que seja, você ali mata o seu poder de decisão. E não só o seu, você contribui para sabotar o poder de decisão de toda a sociedade. Então você é cúmplice, é a pior espécie de pessoa. E eu provo isso. Como? Já vi gente trabalhar, chega um candidato como nós, vocês que estão aqui, trabalha para um determinado local, 3 anos, 364 dias, levando propostas, mostrando projetos viáveis da saúde, educação, segurança. Aí chega no dia ou na semana da eleição, determinado cidadão chega lá, aparece outro candidato, ó, R$200, e aí? Fechou, tanto para sua família, fechou, tanto, telhado, isso e aquilo, vem o voto. Aí passa a eleição, o posto de saúde está uma porcaria, colégio público está uma droga, me perdeu aqui o termo, a cidade está um caos, desemprego. Qual é a lógica? Cobrar do candidato, né? O cidadão que votou tem que cobrar daquele que ele elegeu para representar, ele contribuiu para a eleição para representar. Aí ele chama o vereador, que ele votou, e diz assim: vereador, a escola do meu filho está assim, o posto de saúde está assado, a UPA está a antessala do inferno. O que é que o senhor pode fazer? Vai dizer: você está me cobrando o quê, rapaz? Se o seu voto, meu compromisso acabou com você no dia que eu lhe dei o pack de cerveja, no dia que eu lhe dei o telhado que você me pediu, a cesta básica de R$200, você está me cobrando o quê? Meu compromisso com você acabou ali. E aí qual é o ciclo vicioso que cria? Em 4 em 4, no trabalho durante 3 anos, durante 4 anos, chega no dia da eleição, vai lá e compra o voto e fica isso a vida toda. Então tem que levar as pessoas a refletirem sobre isso. Se elas querem mudança, elas mesmo têm que ser a mudança. Tem que romper com esse ciclo vicioso, tem que romper com essa praga. Porque senão vai entrar ano, sai ano e vai continuar a mesma coisa, a tendência é piorar. E olha quem não está botando em jogo: o filho dela, o neto, o bisneto, ela agora. Então leve essa mensagem, tem surtido efeito, tem surtido resultado.
Eu sei que é difícil, mas todo mundo tem consciência. Todo mundo tem, gente. Do pior ao melhor ser humano. Temos que repetir quantas vezes for necessário. E claro, falando outras bandeiras, né, que tem nichos de entrada que a gente tem que se aproximar, que onde está o nosso voto, produtores rurais, seja o grande, pequeno, médio. Porque uma das nossas bandeiras é a defesa da propriedade. Está dentro do nosso ideário. Propriedade é algo sagrado. O solo que a gente pisa, a casa que a gente coabita, o empreendimento, o estabelecimento que a gente tem, aquilo ali, Deus nos deu. Se a casa que a gente tem é para coabitar com a nossa família, que é a primeira missão que Deus coloca para a gente cuidar aqui na terra, a nossa família. A propriedade que a gente tem como estabelecimento é para a gente comer do solo, cada um comer do solo do seu rosto. Então é sagrado, é um valor que a gente defende, o direito de propriedade. E é um discurso voltado para o homem do campo. Vá atrás dessas pessoas, porque eu vejo produtores que são de direita, mas por não conhecerem, não saberem que tem candidatos que defendem essas bandeiras, acaba dando apoio a pessoas que não tem nada a ver com a gente aqui, quando deveria estar somando, né? E claro, gente, a gente não pode esquecer de tocar nos problemas locais. Saúde, eu falei aqui, regulação é uma praga. A saúde está na UTI, acho que nem mais na UTI. A saúde da Bahia já está em estado de decomposição. Já saiu, já passou da fase do necrotério. A Bahia tem a pior saúde do Brasil. Eu creio que aqui não está sendo diferente, que é o reflexo disso, né? A regulação hoje é a fila da morte. Quem depende da regulação hoje está condenado à morte, esperando a misericórdia e a intervenção divina. E é um absurdo alguma pessoa, para ter o sucesso numa fila de regulação, precisar de uma intervenção de um político. Você não está pedindo favor não, pô. É um direito seu, está na Constituição, artigo 6º. A saúde é um direito social. Quando está na Constituição dizendo que a saúde é um direito social, isso significa o quê? Que o Estado prometeu prover de forma gratuita, universal, como tem a lei do SUS, e acessível. Você não tem que estar pedindo a favor político nenhum. E ele pega o direito seu e faz de barreira política. Ou seja, percebam que em tudo, se existe corrupto, existe corruptor. E a mudança não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Para que melhore a qualidade dos políticos e que melhore a qualidade do eleitor. Então, ou seja, a gente tem uma missão além do que pedir voto, de conscientizar. Percebam que a nossa missão aqui não é qualquer missão. E não é missão eleitoral. É missão de município, de estado, de nação, de povo. Essa é a nossa missão, gente. Então, pessoal, me desculpe o cansaço, né? Até para raciocinar tá difícil, né? Tô aberto, inclusive, aqui, gente, a perguntas, orientações, dúvidas, esclarecimentos, né? Mas, gente, vá atrás do nosso voto. Onde está o nosso voto? Usem bastante as redes sociais. Nosso voto também está aí, não despreze, né? Esses nichos de entrada, busque fazer contatos, leve essas propostas, falem das nossas bandeiras, montem propostas específicas, né? Por exemplo, eu defendo a saúde, defendo a educação, a segurança pública, defendo, beleza, mas de que forma eu vou fazer isso? Vocês estão aqui, inclusive, autorizados em questão de autoria, a pegar meus projetos lá. Eu sou o deputado que mais apresentou projetos na Assembleia Legislativa. Tem lá no meu Instagram um link em trio, você aperta e vai aparecer produção legislativa. E tem várias propostas que são adaptáveis ao cenário... Eita, meu Deus, eu quase quebro ao cenário municipal, né? Diversas, em todas as áreas. Então, fiquem à vontade, certo? Se eu disser que eu vou conseguir atender todos, eu estou mentindo, porque a gente está na loucura, sabe como é a campanha. Tenho ainda mais 20 e tantas cidades para rodar até o dia 6. Como eu disse a Mari,
E a Eva, eu pretendo voltar aqui, pelo menos na semana final, para a gente fazer uma carreata, né? Fortalecer. Como aqui não é muito longe de Salvador, dá para a gente fazer esse esforço. Mas minha equipe está à disposição de vocês. E assim que eu puder dar um retorno, irei retornar. Mas, gente, acreditem. Acreditem, porque vocês aqui são a trincheira de esperança dessa cidade. Porque, como eu falei, o que vocês estão levando não é simplesmente um projeto de ganhar eleição. É de transformação dessa terra, que passa por esses valores que nós acreditamos e que nós pregamos. Mas não adianta só a gente acreditar, que é claro, é importante pregar, mas viver isso. E ganhar uma batalha por dia, e não esmorecer, por pior que seja o cenário, por mais difícil que seja financeira, politicamente. Minha eleição aqui está com prova viva disso. Minha campanha eu comecei sendo um chacota de todo mundo, sem recursos, sem nada, rodando a Bahia com voyagem com eu e mais 2 colegas. Tinha dia que a gente fazia uma rota, quando ia ser a rota seguinte, não sabia como é que a gente ia fazer, porque a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro. Mas Deus provia, acontecia, ele abria a porta onde não tinha parede. E a gente foi, e olha onde eu estou aqui hoje. Porque, graças a Deus, que Ele vai nos colocar nos locais e nas pessoas certas, mas nós precisamos estar atentos para isso. E Ele vai nos dar sabedoria. Como disse lá Provérbios, peça a Deus a sabedoria que Ele o dará. Peça, sabedoria plena que vem do alto. Ele vai dar sabedoria para conduzir. E eu tenho certeza que sim, que no dia 6 de outubro, a gente vai receber a notícia de que daqui saíram vereadores eleitos. Isso é apenas o início formal, que de fato já está acontecendo, agora formal, da transformação dessa terra, porque em 28 a gente vai vir forte aqui para fazer um prefeito, uma prefeita tomar a Câmara Municipal e ser referência no estado da Bahia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, gente.